Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico. Meu site é o icaro.med.br e hoje, domingo de Páscoa, dia 21 de abril, às 8h30 da noite, eu quero conversar com vocês sobre deixa eu ver aqui, 9 temas que vocês me enviaram no Stories, onde eu perguntei o que vocês gostariam que eu falasse para vocês na noite de hoje, tá bom? Então eu quero discutir esses 9 temas com vocês. Já falei de quase todos eles até hoje, né, nas minhas lives, no material que está no icaro.med.br, no youtube.com.br drIcaroalves, no facebook.com.br drIcaroalves e no instagram.com.br drIcaroalves, tá? Então eu não vou falar de outros temas hoje, a não ser esses que vocês me colocaram previamente a partir da tarde de hoje, que foi quando eu postei a pergunta nos meus stories do Instagram, perguntando para vocês que temas que vocês gostariam que eu abordasse, tá bom? Então vamos lá. O primeiro tema que pediram foi modulação hormonal. Eu já falei muito sobre modulação hormonal, já nas minhas redes sociais, falo sempre de modulação hormonal no meu site, em palestras, em entrevistas, e é um tema que, infelizmente, ele é mal visto por muitas pessoas no mundo, porque já usaram esse rótulo de modulação hormonal de forma muito comercial, excessivamente comercial, de forma inadequada. E aí algumas pessoas, principalmente alguns profissionais de saúde, pegaram uma birra desse tema, mas como eu já disse lá, eu sugiro fortemente que quem pediu mais informações sobre modulação hormonal, acesse lá o icaro.med.br/modulação, porque lá eu já coloquei vários vídeos sobre o tema, dizendo as bases, dizendo o que é, o que não é, como fazer de forma adequada, como entender o que é, o que não é, tá bom? Então, assim, deixa eu explicar para vocês basicamente. Modular significa ajustar. Então, modulação hormonal é ajustar não só os níveis hormonais, mas também o efeito dos hormônios no organismo. A gente tem que lembrar que hormônios, para agirem, eles precisam encaixar nos receptores deles. E então não basta só você ajustar os níveis hormonais. Você muitas vezes tem que ajustar os receptores e dar as condições mais adequadas para os hormônios terem seus efeitos adequados no organismo, tá? Então, modulação hormonal não é uma coisa que necessariamente todo mundo precise na vida, mas eu tenho visto que a maioria dos adultos, tá? E atualmente também crianças que tenham problemas com obesidade, com diabetes, com problemas que tenham problemas de crescimento ou usuários de anticoncepcional desde cedo, muitas vezes precisam ajustar os hormônios. Para que servem hormônios? Hormônios servem para comunicar para o cérebro as ordens que o cérebro tem para cada célula do corpo, tá? Então, hormônios são mensageiros do que o cérebro queira que o corpo faça. Células, tecidos, órgãos. Então, boa parte das mensagens que o cérebro quer passar para o organismo, ele passa através de hormônios. Ele manda os comandos para as glândulas produzem hormônios e hormônios têm diferentes funções nas diferentes células do corpo, tá? Modular hormônios significa ajustar os hormônios e os seus efeitos em receptores. Muitas vezes ajustando os receptores, né? A expressão dos receptores, a quantidade dos receptores, a qualidade do seu funcionamento. Então, nem toda pessoa que tenha distúrbios hormonais, ela precisa necessariamente de repor os hormônios que estejam em baixa ou que não estejam atuando direito. Muitas vezes você melhora hábitos de vida, você melhora a alimentação, você desintoxica a pessoa. E aí o que acontece? Com isso, muitas vezes as glândulas voltam a funcionar direito, voltam a ter condições de produzir os hormônios adequadamente, ou os hormônios voltam a ter condições para poder funcionar direito. Então, modular os hormônios muitas vezes é dar as vitaminas e minerais que o organismo está precisando, desintoxicar, dar os nutrientes adequados como oxigênio, água, energia. Então, modulação hormonal é você buscar ajustar os hormônios, mas não necessariamente repondo. É claro que muitas vezes você precisa repor os hormônios
e aí você faz a reposição hormonal dentro de um conjunto de medidas que é a modulação hormonal. Principalmente vários endocrinologistas no Brasil e no mundo reagiram e reagem frontalmente ao rótulo de modulação hormonal, dizendo que isso não existe, que somente endocrinologistas e ginecologistas é que podem mexer com a parte hormonal, que ninguém mais poderia. Gente, pela lei no Brasil, tanto dentistas quanto médicos podem repor hormônios. Agora, modular hormônios, o professor de educação física faz através do exercício, o nutricionista faz através da dieta, o fisioterapeuta faz através de posturas, posições e manipulação do corpo, o psicólogo faz através de medidas que melhorem o funcionamento mental. Então eu não vejo por que fazer tanto alarde com a noção de modulação hormonal, tá? Mas eu paro por aqui com o assunto de modulação hormonal, porque se vocês forem lá no icaro.med.br/hormônios ou no icaro.med.br/modulação, vocês vão encontrar um monte de vídeos e de textos sobre o tema, tá bom? Inclusive lá você pode mostrar para os seus profissionais de saúde, eu explico o que é a modulação hormonal racional, bem feita, quem pode fazer. O ideal é que quem pratique modulação hormonal em vocês seja um profissional de saúde, médico, que saiba lidar com a questão hormonal. Mas é claro que se o problema de uma pessoa, dos hormônios não estarem atuando direito, não estarem sendo produzidos direito, ou se tem carência hormonal mesmo, mas você precisa fornecer condições para o organismo de funcionar direito ou dos hormônios agirem direito, qualquer profissional de saúde, através dos conhecimentos da sua área, pode ajudar as suas glândulas a funcionarem melhor ou os receptores a receberem melhor o comando hormonal, tá bom? A segunda dúvida que me passaram, o segundo tema que me pediram para discutir foi doenças autoimunes. Gente, o que é uma doença autoimune? É quando o organismo, o sistema imunológico, o sistema de defesa do organismo, a imunidade, começa a atacar erradamente o próprio organismo, tá certo? Então, na doença autoimune, o seu sistema que deveria te proteger de invasores, de células que sofrem algum tipo de mutação e se tornam tumorais ou cancerosas, de células velhas que perderam a sua programação natural e tudo, esse sistema, ele começa a entrar disfuncionalmente e começa a atacar o que não deve. Produção de colágeno, tecidos em multiplicação e por aí vai. Então, a chave para você combater doenças autoimunes, eu pretendo fazer uma live sobre isso em breve. A chave para você poder prevenir e tratar melhor doenças autoimunes, antes de mais nada, é corrigir o que está lá no icaro.med.br/saúde, que passa por melhorar os hábitos de vida, os hábitos que estão lá no icaro.med.br/12 passos e no icaro.med.br/questionário, tá bom? Lá tem um questionário para vocês autoavaliarem-se, né? E verem o que tem que melhorar no dia a dia. Eu tenho um sonho como médico, que todo paciente que tem uma doença autoimune, ele em primeiro lugar olhe para dentro, veja o que está fazendo errado em termos de hábitos saudáveis de vida e melhore isso. E é claro que várias doenças autoimunes melhoram quando o paciente ele equilibra os hormônios, neurotransmissores, vitaminas e minerais, quando ele se desintoxica, quando ele gerencia melhor o estresse e combate melhor seu próprio estresse, quando o paciente procura cuidar melhor de mente e de espírito. E algumas vezes os remédios podem ser transitoriamente necessários, sim, mas eu vejo que a maioria dos pacientes de doenças autoimunes que eu pego em consultório, quando melhoram os hábitos de vida, o jeito que vivem, o equilíbrio de hormônios, neurotransmissores, vitaminas, minerais, começa a melhorar rapidamente, ok? Então, assim, essa é a chave principal, porque para eu entrar em detalhes em doenças autoimunes, eu teria que falar de cada uma delas para poder dizer para vocês aonde especificamente em cada uma delas o sistema imunológico está atacando erradamente o corpo e o que deveria ser feito especificamente, mas isso varia muito de um paciente para outro. Basta dizer para vocês que todo paciente que queira prevenir doenças autoimunes ou que queira tratar com mais sucesso, se ele puder melhorar o que está no icaro.med.br/saúde passo a passo, ele vai melhorar. E muitas vezes vai até se curar. Mas assim, dá trabalho, mudar o estilo de vida, mudar o necessário.
repor vitaminas, minerais, hormônios, neurotransmissores, desintoxicar, cuidar melhor de mente e espírito, gerenciar o estresse, dormir direito, se exercitar, e nem todo mundo está disposto a fazer isso direito, tá? Mas a chave para combater as doenças autoimunes é isso, tá bom? E para prevenir. O terceiro tema que pediram foi refluxo. O que é o refluxo? É quando fica voltando o ácido do estômago no esôfago, tá? E aí o paciente fica sofrendo com sensação dessa volta do ácido no esôfago, queimando o esôfago. Muitas vezes o sintoma de refluxo vai ser tosse, vai ser pigarro por conta do ácido voltando, tá? Principalmente durante a noite, aí o paciente acorda com isso, passa a manhã com isso, às vezes passa o dia inteiro. E uma das principais causas de refluxo é comer demais, tá certo? Outra causa é comer fast food demais. Outra causa é comer carboidratos demais. Outra causa é o excesso de acidez ou a falta de acidez estomacal. Outra causa é a disbiose intestinal. Outra causa é quantidade de enzimas digestivas insuficientes para o processo digestivo, tá? A outra causa vai ser excesso de estresse. A outra causa vai ser comer e deitar logo depois ou praticar exercícios logo depois. Outra causa é o excesso de ácido. Outra causa é o excesso de bebida alcoólica. Então tem várias causas do refluxo gastroesofágico, mas devo dizer para vocês que eu acabei de dizer as principais causas e que estão ao alcance da maioria das pessoas combatê-las e acabar com elas, tá? Não adianta você achar que o combate ao refluxo é só ficar tomando remedinho. Você está remediando a causa, remediando os efeitos, mas não está combatendo as causas. E isso vai acabar trazendo sintomas para você, porque a doença vai se agravando, a condição vai se agravando nos bastidores cada vez mais. Então, é fundamental olhar para essas causas, tem outras, mas essas são as principais para poder tratar as causas, tá bom? Água, me pediram para falar sobre água. Gente, 25% dos dentes e ossos é água, 56% dos músculos é água, 72% do cérebro é água, 92% do sangue é água. Então, não tem como viver sem tomar água direito. A maioria das pessoas toma pouca água por dia. Aquela orientação de 2 litros de água por dia serem suficientes só serve para pessoas de peso menor que 55 quilos em média, que não tenham um grau de atividade diário ou semanal muito grande, tá? E que não morem em locais muito secos ou não trabalhem no ar-condicionado muito forte ou não morem em lugares muito quentes, tá? E pessoas que consumam uma boa quantidade de vegetais, frutas, verduras e legumes no dia a dia. Isso não acontece com a maioria das pessoas. Então eu falo para os meus pacientes, falo em palestras, em workshops, em cursos, que o ideal é tomar entre 150 e 200 ml de água por hora, mesmo sem sede, tá bom? Mesmo sem sede de hora em hora. Não adianta você passar muito tempo sem tomar água e resolver que vai tomar uma quantidade absurda de água a cada 3, 4 horas, porque aí essa água vai acabar te fazendo mal. Esse excesso de água ele vai entrar, vai ter que sair, vai ser absorvido pelos intestinos, vai rodar o corpo inteiro e nos rins vai acabar saindo, levando muitas vitaminas do complexo B, que são importantes para vários processos orgânicos. Vai levar um excesso de minerais, tá? E vitamina C. Ou seja, a pessoa tende a ficar, depois de uma grande quantidade de água que tomou de uma vez, depois de um tempo, quando ela urinar bastante, ela vai se sentir espoliada, mais fraca. Então ela repõe a sede, mas depois se sente um pouco fraca, porque água demais de uma vez só não faz bem. O ideal é tomar diluído 1 copo a cada hora que estiver acordado. E sobre a qualidade da água? Vez por outra eu posto sobre as águas que eu tomo, que são magnetizadas, são ionizadas, sofrem processo de eletrólise, dupla filtragem, alcalinizadas. E aí as pessoas me perguntam, doutor Ícaro, precisa realmente fazer tudo isso? Vai da necessidade de cada um. Eu optei por ter um dos melhores filtros do mercado, o Chanson, em casa, o Miracle Max, para poder ter uma água de qualidade mega top para minha família. Mas eu entendo completamente quem não tenha condições de ter uma água desse jeito. E aí depois que você estiver tomando água de hora em hora, você e sua família, inclusive crianças que têm um metabolismo acelerado, suam muito, podem precisar até de muito mais água. Depois que você estiver tomando água direito, o ideal é você buscar água com mais qualidade, tá bom?
E aí eu recomendo para você realmente procurar uma água Chanson do Brasil, Purion, Kangen, Fortimag, Aqualive, sabe? Ou com uma filtragem excelente que você procura alcalinizar e ou magnetizar essa água também. Sim, tem muitos estudos científicos comprovando que a qualidade da água é fundamental. Se você buscar no meu site eu explico mais sobre isso. E se você buscar na internet sobre qualidade da água e tudo, você vai ver que tem muitas controvérsias, tem gente que não acredita, mas eu acredito que a qualidade de um líquido que é tão importante para a vida, que diferencia uma vida de qualidade de uma vida sem qualidade, seja importante. Ou seja, você tem que buscar uma qualidade maior da sua água, tá bom? Mas o cuidado básico primeiro é tomar água de hora em hora, mesmo sem sede. Isso aí para todo mundo é fundamental. Crianças, idosos, gente muito estressada, muito ocupada, acaba deixando para tomar água só quando sente sede. Isso é um erro, porque você está esperando seu organismo informar a desidratação para o cérebro sentir falta para poder tomar água. É esperar o carro quebrar para fazer revisão. Já não é uma coisa muito boa, tá bom? Então preocupe-se com a água. Vitamina C, eu tomo todos os dias, recomendo para a maioria dos meus pacientes tomar todos os dias. Vitamina C é uma das primeiras defensoras do organismo contra infecções, contra excesso de inflamação, contra excesso de radicais livres. Linus Pauling, se eu não me engano, ele tomava 2 litros de água por dia, tá? Ou melhor, 2 gramas de vitamina C, confundi aqui, por dia, sabe? E eu recomendo que todo mundo use a vitamina C em geral. Agora, é claro, você vai ter que ver com o seu médico, que seja bem informado sobre isso, a sua necessidade. Mas a maioria das pessoas tem necessidade maior de vitamina C, porque bebe demais, come mal, ou fuma, ou tem um estresse excessivo, excesso de radicais livres, uma dieta inflamatória. Então é importante o consumo de vitamina C, sim. E é uma vitamina muito segura. Agora é claro que ela funciona junto com outras vitaminas para dar os benefícios para o organismo. Ela funciona junto com a vitamina A, com a vitamina E, com ácido alfa-lipoico. Então não é só se entupir de vitamina C e continuar vivendo uma vida qualquer, tá? Eu explico isso no icaro.med.br/suplementação. É você associar o consumo de vitamina C a bons hábitos de vida. Isso que vai te garantir uma saúde um pouco melhor, tá? Saúde é como se fosse um grande quebra-cabeça. São vários os atores que você tem que contar com eles para poder ter um efeito legal em você, tá bom? Não adianta você só se entupir de vitamina C achando que com isso só você vai ter saúde, tá bom? Bom, e a vitamina C aumenta a imunidade? Sim. Melhora a imunidade? Equilibra? Sim. Tá bom? Por isso que em várias infecções, vários médicos passam vitamina C para os seus pacientes. Inflamação subclínica. Se você jogar inflamação subclínica no Google em português, você tem mais de 100 mil achados. Então, assim, é uma entidade importante que você precisa se informar sobre ela. Se você jogar em inglês, você tem milhões de achados, tá? E milhões de resultados. Inflamação subclínica é aquela inflamação que a maioria de nós acaba tendo no seu organismo, que gera a produção de mediadores inflamatórios, substâncias químicas que comunicam a inflamação dentro de nós. Essas substâncias químicas, elas caem na corrente sanguínea e vão sinalizando inflamação e causando inflamação em várias células do corpo. Isso aumenta o risco de infarto e derrame, o risco de doenças, o risco de infecções ou de piora de infecções que você desenvolva, piora o funcionamento do sistema imunológico, aumenta a neurodegeneração, que é a degeneração do sistema nervoso, piora o funcionamento glandular. Então a inflamação subclínica está aí. Um dos principais fatores que leva à inflamação subclínica é hábitos de vida ruins, principalmente comer mal, tomar pouca água, respirar mal, se exercitar pouco, tá? Não dormir direito, ter estresse excessivo, intoxicações excessivas. São os principais fatores que levam à inflamação subclínica. Como combatê-la? Uma dieta mais saudável, melhorar os hábitos de vida, uma dieta com mais antioxidantes, que são substâncias que ajudam a combater o excesso de radicais livres, uma dieta mais anti-inflamatória, com mais açafrão, com mais chá verde, com mais frutas vermelhas, uma dieta com mais canela, com mais cebola, mais alho, uma dieta padrão mediterrâneo, naturalmente, ela é um pouco melhor para controlar a inflamação subclínica. E a inflamação subclínica, ela causa ou piora, sim, várias doenças, tá?
eu sugiro fortemente que você procure lá no meu site inflamação ou até inflamação subclínica. Eu já falei sobre ela lá, um pouco mais sobre esses fatores, como prevenir, como remediar melhor, tá bom? O outro tema que pediram para eu falar foi telômeros e longevidade. Gente, dentro de todas as nossas células, seja ela uma célula de couro cabeludo, seja ela uma célula cardíaca, uma célula cerebral ou uma célula da unha do dedão do pé, todas as nossas células, elas têm dentro delas uma parte chamada de núcleo, tá bom? O núcleo é a estrutura de todas as células que comanda todas as funções da célula. O que ela vai produzir, se ela vai desintoxicar, a produção de energia, o reparo, tudo. Mas como é que a célula, que o núcleo comanda a célula? Dentro do núcleo você tem o filamento nosso de DNA, que é o nosso material genético. Todas as nossas células têm o mesmo DNA dentro delas, o mesmo, não importa a função dela no corpo, tá bom? O DNA é um filamento, um fio bem longo, todo enroladinho dentro das células. Ele só se desenrola e fica estruturado em cromossomos quando a célula vai se multiplicar, tá bom? Agora, a todo momento, as nossas células, o nosso núcleo precisa ler o material genético, ler o DNA, para poder saber o que fazer, porque é lá que está a receita de bolo de tudo que nossas células precisam fazer. Acontece que cada célula, o núcleo de cada célula, vai ler só a parte que é importante para ela. Então, por exemplo, tem um filamento longuíssimo com todo o código genético dentro de cada célula. Mas uma célula de neurônio, que é uma célula do sistema nervoso, ela vai ler só a parte do DNA que é importante para o funcionamento do neurônio. Uma célula de pele, ela vai ler só a parte do DNA diferente da do neurônio, mas que é importante para o funcionamento da pele. Uma célula normal, uma célula tumoral pode ler errado ou ler outras partes do DNA e até mudar o DNA. Estou falando de células normais, tá bom? No final de cada cromossomo, você tem um pedacinho chamado telômero. É como se fosse aquela parte de plástico do cadarço do tênis, tá bom? Ela protege o final do cromossomo e a cada multiplicação das nossas células, esse telômero perde um pedacinho. Quando uma célula fica com o telômero totalmente desgastado, ela não se multiplica mais. Ela vai ler uma parte dela, do código genético dela, tá? Que vai comandar uma coisa chamada apoptose, que é a morte programada dessa célula. Por quê? Ela vai se matar, ela vai cometer suicídio, porque ela entende que se ela não tem mais telômero, ela já é velha demais e a leitura do código genético dela pode dar problema para o organismo. E esse problema pode fazer com que ela se transforme numa célula tumoral. Então as nossas células têm um comando de se suicidarem quando elas ficam velhas demais e sem telômero, tá bom? Graças a Deus a gente tem uma enzima chamada telomerase, que ela serve para reconstruir o telômero, os telômeros. Então quanto mais você cuida bem de você mesmo, mais você vai ter telômeros reconstituídos e longos que vão te permitir para suas células elas viverem mais tempo e assim você vai viver mais tempo e com mais qualidade de vida. Então hoje em dia a gente sabe que o segredo está nos telômeros. E se você quer saber mais sobre telômeros e longevidade com saúde, viver mais com saúde, eu sugiro que vocês leiam o livro da doutora Elizabeth Blackburn, de 2009, prêmio Nobel pela pesquisa dela de telômeros. É um dos livros que eu recomendo lá no icaro.med.br/livros. E ela passa lá cuidados muito simples em geral com a saúde, né? Que vocês devem tomar para ter telômeros mais longos. Quanto melhor for a sua saúde, mais longos são seus telômeros, mais eles são recompostos. E aí você deve viver mais com mais saúde, tá? Mas o que você mais precisa para ter telômeros longos e células mais saudáveis, eu já explico no icaro.med.br/saúde. Isso é fundamental, tá bom? Bom, o penúltimo tema que pediram para eu abordar é gente sem vesícula, doutor. Tirou a vesícula biliar, tá bom? Por pedra na vesícula, algum problema na vesícula. Como fazer para absorver melhor os suplementos e os alimentos? Gente, a pessoa que tem a vesícula retirada, ela vai continuar
excretando bile, tá? No tubo gastrointestinal, nos intestinos, para poder digerir as gorduras. Só que ela perde o poder de secretar uma grande quantidade de bile de uma vez só no momento da refeição, principalmente uma refeição mais gordurosa. Então essa pessoa, ela vai ter dificuldade, a pessoa sem vesícula biliar, de digerir melhor refeições mais gordurosas. E aí tudo que iria ser digerido e absorvido junto com as gorduras, como vitaminas A, D, E e K, vai ser pior absorvido, ok? Pela má digestão das gorduras. Sem contar que essa pessoa vai ter dificuldade de fazer uma dieta low carb, né, que tenha mais gorduras como fonte de energia. Ela pode passar mal com quantidades maiores de gordura. Para essas pessoas, podem ajudar o consumo de enzimas digestivas, tá? E principalmente o consumo de sais biliares, ok? Você encontra para comprar principalmente sais biliares purificados bovinos. Mas você também pode pedir para o seu médico bem informado prescrever para você. E aí você vai mandar manipular em boas farmácias de manipulação e conseguir tomar os sais biliares junto com refeições mais gordurosas. E aí a sua vida tende a ser normal quando você descobrir a quantidade de sais biliares que você tem que tomar em cada refeição. Então basicamente é isso. A pessoa que não tem vesícula, ela vai ter uma dificuldade um pouco maior de digerir alimentos gordurosos e de absorver coisas que dependam das gorduras que estarão mal digeridas, tá? Como vitaminas A, D, E e K. Então o ideal para essas pessoas é consumir mais sais biliares e enzimas digestivas, e aí ela vai melhorar, tá bom? Junto com as refeições. E por último, minha filha pediu para falar, né, que pediu para eu abordar o assunto, né, foi a primeira que postou pergunta, sobre a importância de uma boa filha na vida de um pai. Filhota, se você estiver me assistindo, você é a coisa mais importante que eu tenho na minha vida. Eu não tenho problema nenhum de falar para você, numa live para centenas de pessoas, que vai ser vista depois por milhares de pessoas, tá? Como as minhas lives são, graças a Deus, para ajudar as pessoas, que quando a gente tem família, essa é a coisa mais importante que a gente tem junto com a nossa missão. Então, filha, beijo para você, amo você demais e obrigado por você e a sua mãe, minha esposa, sempre me darem apoio para seguir em frente, até nos domingos à noite, quando elas estão em casa ou no culto delas da igreja, para eu poder estar aqui tentando ajudar vocês, tá bom? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês e agora eu posso responder as dúvidas que vocês tenham rapidamente para a gente poder seguir em frente para essa semana que começa, né? Espero que vocês tenham gostado da abordagem desses temas hoje e eu pretendo ir para temas específicos com o estudo desses temas em breve, tá bom? A partir dessa semana agora. Mas às vezes eu fico sem tempo para poder fazer um tema mais específico e aí eu prefiro vir aqui perguntar o que vocês querem saber para poder responder dúvidas, né? Então postem aí, por favor, as dúvidas de vocês e eu vou responder. Doutor, o que posso fazer para melhorar a esofagite? Érica, eu falei agora há pouco quando eu falei de refluxo, tá? O que eu falei para refluxo serve para melhorar a esofagite também. Então eu sugiro que depois você reassista a parte dessa live aqui, que a gente está falando, onde eu falo sobre refluxo para vocês, tá bom? Que são basicamente as mesmas medidas que vão melhorar, tá? Nos ensine sobre o MSM. MSM, você está falando do metil sulfonilmetano, pode ajudar nas articulações, ajuda na desintoxicação, ajuda na síntese de tecidos baseados em colágeno, é uma boa. Naltrexona ajuda nos telômeros, sim, basta ir no icaro.med.br/naltrexona, que tem material sobre ela lá para vocês, tá? Doutor, como posso substituir a finasterida com a mesma eficácia? Adriano, não posso te dar essa dica aqui, porque depende do caso que a finasterida estava tratando, mas se o problema for queda de cabelos, eu fiz uma live, icaro.med.br/queda de cabelos, deve te ajudar, dá uma olhada lá, tá? Sobre a inflamação subclínica, exames. Olha, ferritina, PCR, VHS, interleucina 6, homocisteína, fibrinogênio, são alguns dos exames que podem ajudar a avaliar a inflamação subclínica, tá? Doutor, fale um pouco sobre como você usa o azul de metileno. Eu uso o azul de metileno noite sim, noite não, 30 miligramas, tá? Eu uso ele para poder dar uma limpada melhor no cérebro, para tirar o excesso de carboidratos e glicação de proteínas
né, que é o dano que o carboidrato pode fazer a proteínas no organismo. E eu uso ele noite sim, noite não, tá? Para dar um tempo para o organismo desintoxicar. Desintoxicar não, tirar o excesso de azul de metileno, tá? Doutor, fiz cirurgia bypass, tenho que fazer reposição de vitaminas mesmo os exames estando normais? Sim, Dani, o que acontece é que às vezes os exames estão dentro do parâmetro de aceitabilidade e o colega médico vai dizer que estão normais. Eu acho diferente uma coisa estar aceitável de normal e de ideal. A gente quer uma saúde ideal, top. Então os exames não podem estar simplesmente aceitáveis. Então tem que ver se seus exames realmente estão aceitáveis, normais ou ideais, tá bom? Eu falo disso se você buscar exames complementares lá no meu site. O uso de T3 e T4 pode causar nódulo na glândula tireoide? Nunca ouvi falar, Poliana. Muito pelo contrário, tá? Se for realmente indicado, tá bom? Doutor, eu operei tem 2 anos e me sinto muita dor ainda, mas eu não sei qual é a cirurgia para opinar, né? Como identificar se uma pessoa tem inflamação subclínica? Horas. Dores pelo corpo, infecções frequentes, um cansaço que não passa, os exames que eu falei agora há pouco de marcadores, pelo menos 2 deles alterados, já pode ser indicativo de inflamação subclínica. Floripes Alves Paiva. Doutor, o que faz para queda de cabelo muito forte? Icaro.med.br/queda de cabelos, tá? Tem lá para ajudar vocês. Angélica, qualquer pessoa pode tomar esse azul? Não. Tem que ver com um médico competente que saiba as propriedades do azul de metileno, junto a bons hábitos de vida, junto a desintoxicação, desparasitação prévia, equilíbrio da dieta, modulação dos hormônios, tá? Heráclio, olá doutor Ícaro, boa noite, feliz Páscoa para vocês e famílias também, uma feliz Páscoa e que os ensinamentos de Jesus possam permear a vida de vocês, de suas famílias e os lares de vocês e as bênçãos possam permear também os lares de vocês a vida inteira, tá bom? É um prazer estar aqui podendo colaborar com vocês, ok? O doutor Alain Dutra, ele fez uma live no alain.med.br sobre o azul de metileno. Deem uma olhada lá que vocês vão gostar, já que vocês estão curiosos e curiosas sobre o azul de metileno. Tá bom? Se não tem mais dúvidas, um grande abraço, fiquem com Deus e a gente se vê em breve. Eu vou postar essa live para vocês em breve no YouTube, tá bom? E lá no meu site. Feliz Páscoa para todos vocês. Obrigado pela audiência e pela confiança. Um abraço, até mais.